A Ida está dizendo aqui, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui. Ei, Ida, seja bem-vinda. Vou compartilhar aqui a tela para a gente começar. Bom, vamos lá então, sejam bem-vindos à nossa aula de planejamento financeiro para a gente começar 2026 com uma estratégia bacana, com crescimento. Primeiramente, parabéns por vocês que estão aqui, disponibilizando tempo, e tempo é vida, presença. Então, sou muito grata aqui, tenho certeza que se vocês aplicarem ali algumas coisas, eu espero que vocês prosperem muito nesse ano. Então, para quem não me conhece, né, até porque a aula vai ficar gravada, tá, gente? Então, Sara Maísa, a minha história, né, eu sempre cresci ali no meio dos números, tá? Eu falo que eu comecei a lidar com dinheiro com 7 anos de idade, quando eu vendia chup-chup, né? Então, eu vendia chup-chup, e ali eu comecei a guardar as moedas, e eu vi o meu pai com um caderno anotando, sabe, gás, R$ 46, lembro até hoje. Isso ficou na minha memória, quando eu tinha 7 anos de idade. E ali, dentro de casa, eu entendi a importância da organização financeira, como que fazia diferença, né? Às vezes a gente fala, não quero controlar não, que vai dar tudo certo. Claro que eu quero chegar nesse nível de não poder controlar, mas enquanto a gente não chega lá, por que não fazer uma boa gestão dos recursos que a vida nos proporciona hoje? Então, comecei ali muito novinha nesse ambiente, né? Sempre estudei em escola pública. Aqui nessa segunda foto eu era menor aprendiz, então eu estudava e, ao mesmo tempo, eu trabalhava aos 14 anos, já no administrativo de uma grande empresa aqui no Espírito Santo. Na terceira foto foi a minha formatura, quando eu me formei ali em Ciências Contábeis, e aí foi onde, né, acaba trazendo ali um grande divisor na carreira, até os tempos atuais, né, que na foto de cima foi uma oportunidade que eu tive de estar em São Paulo, palestrando para mais de 300 contadores. Aqui também eram 80 mulheres, era um dia das mulheres, falando de planejamento financeiro. Então, por que eu gosto de falar isso, gente? Porque, às vezes, a gente vê pessoas falando de finanças e a gente acha que a pessoa é rica, né? Ou, sabe, a gente cria muitos padrões, a sociedade traz esses padrões que hoje, na verdade, a gente tem que desmistificar. E é possível e acessível a riqueza, a prosperidade para todos nós. Mas a gente tem que aprender a lidar com essa ferramenta que é o dinheiro. E, graças a Deus, eu tive a oportunidade de aprender isso muito nova, tanto na falta, às vezes, como também nos momentos de abundância, que às vezes a gente tem boas oportunidades e acaba gastando demais também. Então, eu observei os dois extremos e falei, ok, qual que é o caminho do meio para eu lidar melhor com isso? E eu tenho 15 anos fazendo só isso, então eu amo o que eu faço, e é um pouco desse amor que eu quero transbordar aqui hoje. E aí, um pouco da parte mais técnica, né? Eu formei em Ciências Contábeis, fiz pós em Controladoria e criei a minha metodologia, que hoje eu chamo de Sprint Money, que consiste nas iniciais do meu nome, Sara Maísa, tem toda uma história ali, que é aceleração financeira, tá? Então, tenho 15 anos de experiência, gerenciei grandes valores, né? Eu tive a oportunidade de atuar num grande grupo aqui no Espírito Santo, ao lado ali de gestores, de diretores, e isso me deu uma capacidade muito bacana, né, uma experiência muito robusta de entender desde o micro até o macro, tá? Nos últimos 5 anos, foi quando eu saí da CLT e resolvi empreender, tive a oportunidade de já treinar mais de 3.000 pessoas, e a intenção é impactar 1 milhão, né? Vamos que vamos. E aí, para a gente entrar aqui no nosso tema de planejamento financeiro, quero trazer para vocês alguns índices. Primeiro, 84% das pessoas têm problemas ali para fechar o orçamento do mês. Apenas 16% das pessoas lidam bem com as finanças. 37% das pessoas estão tão preocupadas com as finanças que isso acaba afetando a produtividade no trabalho. E 69% das brigas de casais hoje é pela falta de organização financeira. Então, são alguns dados, alguns números, para a gente entender
como que é importante nós, hoje, enquanto adultos, aprendermos sobre educação financeira para a gente ensinar para os nossos filhos, inclusive, né? A maioria aqui de vocês tem filhos, então, a questão da nova geração, como que eles replicam isso, é bem interessante. E aí, qual que é o mapa do planejamento financeiro? Primeiro ponto, identificar. A gente tem que identificar ali os gastos e as receitas, mensais e diários. Então, é importante a gente olhar ali para o que está saindo no nosso dia a dia. Às vezes, eu pego muita gente assim, a gente brinca, não quero nem olhar. Só que é esse olhar que faz a diferença, porque quando a gente olha, a gente sabe o que a gente faz. Agora, se a gente deixa rolar, já era, né? O segundo ponto é você analisar para onde que está indo, tinha necessidade mesmo, e aí eu trago um conceito, quem já participou de outras aulas minhas sabe, que eu tenho um método chamado quinteto da falência e como que a gente transforma esse quinteto da falência em quinteto da prosperidade, tá? E aí são 5 pontos que nos atrapalham a lidar com dinheiro. Eu vou falar rapidamente sobre eles aqui, que é, o primeiro, crenças. Tudo aquilo que a gente acredita sobre o dinheiro. Tudo aquilo que a gente viu, ouviu e sentiu relacionado a dinheiro na nossa infância vai impactar no nosso resultado. Então, a gente observar se a gente está repetindo um padrão dos nossos pais, né? Às vezes eu atendo pessoas que falam, Sara, faltou muito lá na infância, e hoje, quando eu tenho, também eu vou para o outro extremo, né? Eu quero gastar, quero torrar tudo. Então, a gente começar a observar qual padrão de dinheiro eu tenho. Eu estou repetindo aquele padrão da minha família ou eu estou rebelando, às vezes, né? Querendo ir para o outro lado, tá? Então, o primeiro ponto são as crenças. Depois, a gente tem ali os sabotadores. Os sabotadores são uma metodologia que existem 10 principais sabotadores. Depois eu mando lá no grupo para vocês a aula onde eu falo de cada um deles, mas eu quero só que vocês entendam o conceito, porque vocês vão entender por que vocês não conseguem fazer o planejamento. Muitas vezes é porque sabota, não é porque não tem a planilha, ou não tem um papel, caderno. Né? Então, é entender esse mecanismo mais profundo que está impactando ali. Então, existem 10 sabotadores. Hoje, o que eu vejo mais comum é o sabotador do prestativo, que é aquela pessoa que às vezes tem dificuldade de falar não, aí quer agradar todo mundo, aí empresta dinheiro, sabe? Aquela pessoa coração demais, né? E no dinheiro a gente tem que saber ali lidar com isso. Então, acaba que esse sabotador é um dos 10, tá? Tem vários, que impacta ali na forma com que você lida com o dinheiro no seu dia a dia. Terceiro ponto, vazios emocionais, que são as nossas feridas, né, relacionadas ali à rejeição, traição, abandono, injustiça, humilhação. Então, a gente acaba trazendo os nossos vazios para compensar. Eu fui humilhada na minha infância, sei lá, eu não tinha roupa. Aí hoje o guarda-roupa está lá, às vezes com um monte de roupa que nem usa. Por quê? Porque aquela ferida, aquela humilhação, às vezes, que a pessoa passa, faz ela ir para um outro extremo. Né? E aí todo o excesso esconde uma falta. Então, a gente vem para o vício de consumo. E aí, qual que é o ponto? Você se perguntar, qual que é o meu vício de consumo hoje? É comida? O pessoal fala muito, né? Comida, lanche, é roupa, é excesso de curso. O que é o meu vício? Onde eu compenso o dinheiro, tá? E o quinto ponto é o nosso ego, né? Todos nós temos um ego, mas a gente tem que lapidar ali o nosso ego. E aí, às vezes, esse ego, o que ele traz? Comparação, competição, aí faz você comprar o que nem precisa para mostrar para o outro, né? As redes sociais trazem muito isso. Então, tomar cuidado com esse aspecto também, tá? Então, esses 5 aspectos vão impactar aqui no nosso resultado. E aí, voltando aqui, então, a gente identificou os gastos, as receitas, aí a gente vai analisar, né, se você está conseguindo poupar ou se você está fechando no vermelho. E aí, se todo mês você fecha no vermelho,
você tem que trazer uma reflexão, que é o seguinte: qual é o meu padrão? A gente chama de termostato, como se fosse um termômetro financeiro que eu tenho. Ah, o meu padrão aqui é 5 mil reais, o outro é 10 mil reais, não sei, né? Cada um tem a sua realidade. E aí, quando você excede esse valor, quando você ultrapassa, isso vale para o CNPJ também, tá, meninas? Já que a gente está falando aqui da galera que é muito empreendedora, pensa nisso no seu CPF, no seu CNPJ. Quando você passa desse valor, será que você consegue sustentar esse novo momento? A gente chama de frequência, que dinheiro é energia. Ou será que a gente inconscientemente sabota e aí a gente volta para aquele local ali que muitas vezes a gente é a média até das pessoas também que a gente convive financeiramente, tá? Então, olhar para esse termômetro financeiro e observar os movimentos, isso, gente, eu falo assim, de todas as pessoas que eu atendo, tanto para pessoa física quanto para um empresário no CNPJ, é esse mesmo reflexo, é assim, incrível, sabe? Quando a gente, às vezes, tem aquela oportunidade para receber um pouco a mais, aí você vai ver tudo aquilo que ele recebeu a mais, gastou, não sabe nem para onde foi o dinheiro, e a margem continua mesmo, sabe? Então, olhar para isso e a gente se autoconhecer muda tudo. Depois a gente tem que decidir de que forma, né, que a gente vai poupar, vai reduzir os gastos. Então, a partir do momento que a gente olhou ali, tomou consciência, viu que está gastando muito, o que eu posso fazer? Igual eu gasto muito com salão de beleza. O que eu fiz? Vamos reduzir isso daí, né? Lavar o cabelo em casa e tal. Enfim, então, fazer algumas coisas ali que são necessárias. E agir. Agir de acordo com o seu planejamento em busca dos seus objetivos. Isso é muito importante. Então, assim, é ter clareza de quais são os seus objetivos. Esquece ali as outras pessoas. Não vamos ficar nesse padrão. Ah, todo mundo tem que comprar uma casa e comprar um carro. Será? Tem gente que talvez não quer. A pessoa quer viajar o mundo. Então, é o que faz sentido para cada um. Né? Outros preferem morar de aluguel ao invés de comprar. Não quer ter carro. Quer, sei lá, quer ter um motorista à disposição, não quer dirigir, tem vários aspectos, e cada um vai viver a sua verdade. Mas, assim, é importante a gente identificar esses 4 passos aqui e conseguir fazer isso no nosso dia a dia. E eu vejo que o desafio é que as pessoas até começam, mas elas não dão sequência. Tá? Então, o que eu sempre falo? Tem que estar na agenda. Financeiro tem que estar na sua agenda. Senão, gente, a gente não olha mesmo não. Né? A gente não marca o horário do nosso cliente, a gente marca o horário da gente fazer as nossas tarefas. Então, esse é o meu horário do financeiro. O horário que eu vou olhar para isso, tá? Até aqui, tudo certo? Alguém quer comentar alguma coisa aí no chat? Deixa eu dar uma olhada aqui. Todo mundo caladinho, vou voltando. Então, fazendo a análise do planejamento financeiro. Primeiro, identifique suas receitas. Quanto que você gera por mês? Analise o seu extrato bancário, investimentos, recibos. Caso você tenha salário variável aí, ó, a Izzy que perguntou, você pode fazer uma média mensal. Para quê? Para você ter uma visão de futuro. E aí, gente, vou trazer uma coisa aqui que fez muita diferença para mim, enquanto empreendedora, que foi o quê? Eu peguei uma planilha ali e fui colocando os clientes. Você coloca os clientes, depois eu posso mandar para vocês, e você coloca os meses, janeiro, fevereiro, março, até dezembro. E os clientes aqui. E cada valor que ele te paga, você vai somando, né? Sei lá, um te paga 500, outro te paga 1.000, tal. E você vai criando a sua previsibilidade. Quando não tem cliente, né, ou quando está pouco, não está cobrindo o seu custo de vida, automaticamente, pelo menos você já está vendo ali no futuro o que vai vir, né? O que você precisa fazer de ação de vendas, de marketing, de parceria, de movimentos para você suprir aquilo ali. Ou, Sara, eu tenho uma reserva aqui, talvez eu vou precisar
usar ela, né? E aí você fatia ela ali. Não é o ideal, tá, gente? Qual é o ideal de reserva você ter hoje? Você pegar o seu custo de vida e multiplicar por 6 meses, no mínimo. E assim, a pandemia, quando ela veio, ela mostrou que 6 meses foi pouco, né? A gente tinha que ter 1 ano de reserva. Então, quanto mais tempo você tiver, mais segurança e paz para você tocar o seu negócio, a sua vida, você vai ter. Não é sobre escassez, sobre ficar retendo, Sara, esse dinheiro parado, né? Dinheiro parado é igual dele. Claro que você vai botar ele para render ali nos investimentos, mas não é para isso, é porque tem perfis que lidam bem com essa, né? Dia de amanhã, eu vou ver o que vai acontecer, mas a grande maioria das pessoas precisa ter uma certa segurança financeira. E aí a gente conseguir criar essa reserva para a gente pelo menos dormir em paz, né? Senão fica ali, né, naquela preocupação e tudo mais, tá? Então, a orientação é essa, de 6 a 12 vezes o seu custo de vida. A mesma coisa vale para a parte da empresa, né? Tem que entender ali quais são os custos na empresa. E a gente que trabalha assim, dentro de casa, autônomo, o que é legal a gente fazer? A gente dividir, sabe? O que hoje é o meu custo da empresa? O meu DAS, né, do Simples ali, a guia do imposto. Se você paga a internet, o ideal é colocar 50% na pessoa física e 50% na jurídica. Telefone, se você mora de aluguel também, e tirar um percentual ali como se fosse em cima do tempo do home office. Se for casa própria, você pega mais as despesas mesmo, como luz, né? E aí você ir fazendo essa divisão. Eu participei de um curso. O curso foi para a parte da empresa ou foi para fortalecer o seu CPF? E fazendo dessa forma. Hoje eu tenho um controle, eu separo as abas, PF e PJ, tá? E aí você identifica as suas receitas, identifica as despesas e analisa ali o seu orçamento. Bom, analise se você gasta mais do que ganha e quanto que você consegue poupar no mês. E coloca uma meta, gente, outra dica. Coloca uma meta de quanto que você vai investir e não deixa por último, não. Porque a maioria do pessoal fala assim comigo. Quando sobrar, eu invisto. E aí, o que acontece? Nunca sobra, né? E aí a gente não se paga, fica sempre por último. Cara, chegou um valor, claro que você vai pagar as contas, mas antes de você pagar as contas, se paga primeiro, nem que seja R$100, faz alguma coisa para quê? Para você trazer um gatilho de merecimento para o seu cérebro ali naquele momento, e também já separa, já determina quanto que você vai investir. Vou investir R$500. E coloca aquele dinheiro num lugar que você nem vê, de preferência. Coloca numa conta assim, igual eu tenho outro celular que fica só o aplicativo do banco de investimento, para eu não correr o risco de eu ficar olhando ali, porque ficar assim no celular comum eu não gosto, né? Então, coloca num lugar mais distante, sabe? Não coloca ali no dia a dia, não. Mas aí, o que acontece? Você tem que criar sua reserva de 6 meses. Essa reserva de 6 meses, você vai colocar num local que você consegue resgatar se for preciso, tá? Então, CDB, que a gente chama, né? Um tesouro, sabe? Uma coisa assim. Não é para colocar lá nas ações, nos bitcoins, não sei o quê, que corre muita volatilidade, né? Você corre risco de perder, não. Tá? Então, é um local que você consegue resgatar, tipo, se você precisar desse dinheiro, ele está ali, porque é a sua reserva imediata. Mas o que eu quis dizer de botar longe é para não gerar o gatilho de ficar tirando o tempo inteiro, mas no sentido de você criar o hábito de investir, tá? Até aqui, algum ponto, alguma dúvida? Deixa eu ver vocês. Esse negócio aqui eu compartilho a tela no vídeo. Vamos lá. Como que é a distribuição da organização financeira, gente? 50, 30, 20. Você pega ali o valor que você recebe e divide. 50% essencial, que seria alimentação, moradia, saúde, transporte.
20% aqui está poupança, tá? Mas considerem investimento, poupança não é um bom investimento. Objetivos financeiros e reserva. Também não gosto muito do termo reserva de emergência, porque senão o seu cérebro entende que uma emergência vai acontecer. Então, é só reserva financeira mesmo. E 30% para os seus desejos, tá, gente? Porque se a gente não faz essa parte dos desejos, inconscientemente, primeiro que a vida fica chata e o cérebro fica querendo ali, né, compensar o tempo inteiro. Então, a gente tem que ter um percentual para as nossas, né, para os nossos luxos, né, digamos assim, compras, hobbies, jantar, lazer, senão você fica muito enrijecido. E aí, o que acontece? Sempre quando eu mostro esse slide, o pessoal fala assim, Sara, mas eu ainda não consigo fazer o meu custo de vida ficar em 50% do valor. Né? Aqui nos 30 dos desejos já está incluindo compras, jantares, hobbies e lazer. O que você pode fazer é ajustar, diminuir ali, né, às vezes 70% aqui no primeiro, 10% aqui no segundo, 20% no terceiro, enfim. Você vai ajustar dentro do que você consegue hoje. Mas qual que é o cenário ideal para você fluir bem nas suas finanças? É essa regra aí, 50, 30, 20, tá? Aqui é a jornada do sucesso financeiro, que, segundo os estudos aí, dizem que, né, no período que a gente está ali em juventude, a gente está em aprendizagem, acumulando capital. Né, a gente tem aqui, ó, a galera com 20 anos está ali na faixa de educação financeira, definir objetivos, com os 30 já começa a poupar e investir, 35 construindo família, né, é um estudo isso daqui, tá? É genérico. Então, começa a fazer seguro, por exemplo. Hoje, vocês, principalmente vocês aí, tem tanto, né, a parte pessoal como autônomos, é importante ter um seguro de vida, né? Um seguro de vida. Porque, às vezes, eu já presenciei fatos de acontecer alguma coisa profissional. Peraí, tem uma pessoa chegando na sala, gente. Só um minutinho. Às vezes eu já presenciei daquele profissional não ter um seguro, e aí ele depende, né, daquilo ali, da mão de obra dele, fica afastado por 45 dias, e aí? Não tem dinheiro entrando na conta dele, então para a gente, assim, que é autônomo e tudo mais, é importante, tá? Depois a gente vem aqui para meia-idade, né, no período que as pessoas já estão preservando o patrimônio, e depois, né, segundo aí os estudos, a aposentadoria, que é viver de renda e tudo mais. Mas, assim, se a gente puder antecipar... Peraí que tem um áudio aqui. Se a gente puder antecipar essa aposentadoria, né, gente, é ótimo. Então, assim, esse é o foco. Célia, seja bem-vinda. E aí, exemplos de como se planejar, né? Um exemplo, quero fazer uma viagem. Quanto tempo você precisa para essa viagem acontecer? Aqui trouxe um exemplo de uma viagem para fazer daqui a 2 anos, né? Muito tempo. Geralmente, a gente não se planeja nem com 2 meses. Mas, assim, quanto tempo que você vai fazer aquilo ali e qual valor você precisa poupar, né? Vai reformar uma casa, vai trocar de carro. Então, assim, você olhar para o tempo que você tem, o valor que você precisa e quanto que você vai poupar mês a mês para aquilo acontecer, tá? Planejamento da viagem tem uma planilha também, né? Que você pode planejar ali hospedagem, passagem, aluguel, né? Para você já ir vendo o que você vai ter e quanto que você vai guardar para conseguir viajar sem precisar ficar se apertando tanto no cartão de crédito, por exemplo. Aqui, gente, é um comando que eu fiz no chat GPT, tá? Que vocês podem fazer também. Eu vou mandar um modelo de planilha de organização financeira, e aí o que vocês vão escrever lá para ele? Com base na minha planilha financeira, ajuste minhas despesas com base no método 50, 30, 20. Em cima da sua planilha já preenchida, por exemplo, eu peguei a minha de modelo de dezembro, coloquei lá e pedi para ele aplicar o 50, 30, 20 e proporcionar alguns insights de melhoria e traçar um planejamento 2026. Ele trouxe uma série de coisas, né? Eu não trouxe aqui porque foram coisas
muito pessoais ali, mas é só para vocês, cada um fazer. Um chat GPT gratuito mesmo, tá? Vocês conseguem fazer. E aí eu vou mandar esse prompt lá no grupo também para vocês colocarem. Mas para isso a planilha tem que estar preenchida bonitinha pelo menos um mês. Ou você pode mandar o seu extrato do banco também para ele analisar para você. E ele traz assim vários insights, pontos cegos que a gente às vezes não está vendo também. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Não. Sara, Oi. Se colocar o extrato do banco, tipo, 3 últimos meses, ele deve fazer um apanhado. O ChatGPT consegue fazer um apanhado disso e dar um insight mais fiel, né? Sim, pode ser também. Aí ele separa as entradas e saídas também. Ele dá uma organização e traz os insights. Você pode até escrever assim, atue como um consultor financeiro. Aí ele vai trazer as coisas, entendeu? É bem legal. Aí a gente vai falar agora das metas, né? A gente tem que traçar metas para nós, SMART, que a gente chama, né? No inglês ali. Específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes, que às vezes a gente tem um monte de meta, mas ela nem é relevante, nem move nosso coração ali para a gente se, né, caminhar atrás delas para fazer alguma coisa. E temporal, tem que ter um tempo para acontecer. E aí a gente pega uma meta macro, igual aquele exemplo que eu dei, e a gente vai detalhando ela. Então, eu trouxe aqui a foto desse carro, né? Comprar um Kicks vermelho no valor de 168 mil até 31/12/26. E aí, quando você lança isso, e claro que tem que se dedicar para que isso aconteça, a gente co-criar isso, a gente vai, nossa mente começa a pensar formas de como eu vou fazer isso. Vou fazer um consórcio? Eu vou parcelar 168 mil dividido em 60 parcelas? Quanto que fica no mês? Sabe? Então, você vai trazendo aquele sonho que parecia que estava lá distante, você vai detalhando ele, falar o português ali, esmiuçando, e ele vai ficando cada vez mais perto de você, mais palpável. E assim a gente vai conseguindo, porque se a gente for esperar, eu tinha essa crença, né? Mas que veio também meu pai. Se eu for esperar ter o dinheiro todo para comprar as coisas, é um desafio. Então, a gente conseguir facilitar, né, sem se endividar, tá? É diferente, porque às vezes também o pessoal quer ostentar o que não pode e se enrola. Não é esse o caminho que eu estou trazendo aqui. Estou falando formas saudáveis dentro do seu orçamento. Então, por exemplo, se dentro do meu orçamento eu quero colocar esse carro aqui, ele vai ser 30% lá, eu vou usar aqueles 30% que seriam o meu lazer, que eu estou focada no carro, beleza, quanto que é esses 30%, que é a parcela? É R$1.500, eu consigo? Sabe? E aí você vai adequar da forma que você consegue, tá? Então, planejamento financeiro pessoal. Definir as suas metas pessoais de curto, médio e longo prazo, definir um orçamento ali para cada categoria, cada linha. Então, você classificar mesmo as suas despesas. Quanto que você gasta hoje com água, luz, telefone, assinaturas, salão de beleza, comida, né? Supermercado, enfim, você detalhar isso e olhar para isso. E criar um orçamento. Pô, igual esses tempos atrás, eu olhei e estava gastando muito com Uber. Falei, gente, para que eu estou gastando isso tudo? Se vira, né? Então, eu coloquei um orçamento. Quanto que é o meu orçamento de Uber? É X reais. Pronto, passou disso, se vira, anda de ônibus, sei lá o que vai fazer. Mas não, sabe? Porque se a gente não determina algumas metas também, fica tudo solto, né? E acompanhar mensalmente essa evolução, igual eu estava falando. A gente tem que ter um horário de olhar para o financeiro. Eu gosto de olhar toda semana, eu trabalho muito com isso, então, para mim é muito prático, mas eu vejo que, às vezes, o pessoal tem essa dor, né? Ai, não quero olhar, e tem que sentar, fazer isso, é chato. Enquanto a gente achar que é chato, vai ser chato. Quando a gente começar a olhar com outra energia, né? Deixando mais leve, eu gosto muito de trazer essa leveza, assim, no dia a dia dos números, você vai vendo que vai ficando mais simples, tá? E para o planejamento financeiro empresarial, mesma coisa, definir metas de curto, médio e longo prazo, definir ali um orçamento para cada categoria e acompanhar mensalmente. Então,
Para quem é empreendedor, gente, eu vou mandar a planilha, mas é legal você... quem não gosta de planilha, faz no caderno mesmo, né? Ou quem quiser aplicativo também, vou mostrar aqui. Mas, assim, é importante você ter um fluxo de caixa e conseguir olhar para esse futuro. Então, as receitas, né? Assim, o que vai entrar, o que já sai todo mês, que você já sabe, separar o que sai da empresa, ter clareza da sua pessoa física, quanto que você recebe nela, para você parar de misturar pessoa física e jurídica. Então, a minha pessoa física, né, um exemplo aí, o pessoal que às vezes está no autônomo ali, vamos dizer que é 10 mil, 5 mil é da pessoa física, os outros 5 mil, teoricamente, é para ser da pessoa jurídica. Mas, às vezes, como é um negócio mais enxuto, né, a gente atende no online, não tem muitos custos, aí é R$2.000 a parte da empresa. Então, os outros 3 mil que sobra ali, você poderia estar investindo, fazendo a sua reserva. Aí pode ser 1.500 para a pessoa física e 1.500 para a pessoa jurídica. Aí, cada caso é um caso, só estou dando um exemplo. Mas o que acontece? Quando a gente não tem essa clareza, as coisas vão só se embolando e o negócio vai indo, né? Então, trazer esse fluxo de caixa. Receitas, despesas. Aqui eu trouxe alguns outros indicadores também que é legal para a gente que empreende. Qual que é o seu ticket médio? O que é ticket médio? Se você tem um produto hoje que você vende a 2 mil e o outro a 1.000, o seu ticket médio é 1.500. Se você tem um produto que você vende a R$500 e o outro R$250, né, o seu ticket médio ali está em 375, né, alguma coisa assim. Se você tem um produto de 100 e 250, o seu ticket médio é 125. Então, sempre vai ser o somatório do valor monetário dividido pela quantidade. Né? E aí a gente acha ali o ticket médio. Tá? E é bom você entender a sua taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? Quantas pessoas você fala, em média, quantas fecham? Né? Por exemplo, eu falo com 5 pessoas e, geralmente, vou colocar redonda aqui, eu falo com 10 pessoas e 5 fecham. Então, é 50% a taxa de conversão. Não, eu falo com 10 pessoas e 6 fecham, 60%. Não, eu sou boa de conversão, Sara. Chegou para mim, vai fechar, vai dar certo. Então, você precisa só aumentar a quantidade de pessoas que te conhecem, porque se você já é boa na conversão, você só precisa de mais gente chegando, que é um pouco do meu caso. Assim. Eu tenho até uma facilidade em fechar, mas eu preciso ampliar o funil, eu preciso de mais pessoas chegando, né, para conseguir alcançar ali esses marcos, né, que a gente está falando de faturamento. E o orçamento, gente, que é esse planejamento financeiro mesmo ali do futuro, tá? Daqui a pouco eu vou pegar a planilha aqui e vou mostrar para vocês na prática. E aí temos aqui, vou mandar lá no grupo um desafio para você que quiser participar, 30 dias de ações para você economizar durante o mês. Você pode ir pegando uma ou outra ali aleatória e aplicando no seu dia a dia, Sair de casa com cartão só ou sem cartão, né? Se o seu problema é cartão de crédito, levar garrafa de água ao invés de ficar comprando água na rua, olhar o extrato bancário, zerar a taxa de conta, né? Aquelas taxas de conta corrente, ficar uma semana sem usar o cartão de crédito, vender algo que você não usa, que está parado na sua casa. Enfim, tem 30 opções aqui, você pode escolher uma por dia se quiser economizar. Depois eu mando lá no grupo lá. Aqui eu trouxe um filme, né? Ele é bem divertido. Não sei se vocês já assistiram, uma comédia brasileira que é Até que a Sorte Nos Separe. E fala muito daquele primeiro indicador que eu falei lá para vocês. 69% dos casais brigam por questões financeiras, né? Então, esse filme, ele de maneira divertida e tudo mais, nos faz aprender muito sobre dinheiro. Eu assisto ele várias vezes e estou sempre aprendendo coisas novas e rindo também, porque ele é bem engraçado, assim. Então, vale a pena quem não viu, veja. Quem já viu, veja com um novo olhar. Né? Um olhar depois do que a gente conversou aqui hoje. Algumas dicas de livros também, muito bacana, para a gente trabalhar a nossa mentalidade financeira, né? Pai Rico, Pai Pobre, Dinheiro Emocional, Segredos da Mente Milionária. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, então tem outros aí
boas opções. Aqui algumas dicas de aplicativo, alguns são pagos, tá, gente? Tem que dar uma olhada lá no Google, né? No Google ou na Apple Store, aplicativos gratuitos de organização financeira. Aqui eu trouxe o Mobius, o Organize, eu sei que tem o Minhas Finanças também, tá? E aí, quais são, então, os 5 passos para um planejamento financeiro eficaz? Definir suas metas e revisar com frequência. O problema que eu vejo é que as pessoas, às vezes, fazem uma meta no início de 2026, chegou maio, junho, nem lembra mais o que era, né? Então, a gente manter o nosso foco, lembrar, entender. E aí, gente, assim, o financeiro, ele entra em tudo. Eu, por exemplo, no ano passado eu queria comprar um tablet. Não é uma coisa cara, você pode ir lá pegar e comprar. Mas eu quis planejar o momento que eu ia comprar aquele tablet, não sair comprando de qualquer jeito e me enrolando no cartão e tal. A gente já falou aqui da viagem, mas eu quero comprar uma cadeira nova para o meu home office, eu quero fazer uma sessão de fotos, eu quero estruturar melhor o meu home office. Então, são coisas assim que é legal a gente planejar também, porque a gente tem muita mania de achar que a gente só tem que planejar carro e casa, né? Nem viagem o povo não planeja. E é bacana, depois que a gente começa a gostar, pelo menos eu gosto, né, de planejamento, então isso vai se tornando uma rotina, um hábito mesmo. E isso te traz uma paz de espírito para lidar com o dinheiro. Se não dá, não dá, espera um momento e por aí vai. Né? Então, planejar os seus desejos ali com antecedência, ter clareza dos fixos, dos variáveis, visualizar diariamente as suas metas e colocar esses gatilhos de disciplina. O que são gatilhos de disciplina? Cara, se você tem a meta, eu trouxe o exemplo ali do carro, de comprar aquele carro, vai ter que estar comendo esse lanche aqui, um exemplo, né, que vai te engordar e vai te atrasar a conquistar o carro. Então, são alguns gatilhos assim que a gente vai fazendo ali no dia a dia, né? Criando essas estratégias para se manter firme e não sabotar o processo, né? E qual que é a chave do planejamento financeiro eficaz? Disciplina e constância. Então, a gente conseguindo ali manter, igual o pessoal respondeu muito lá, né? Eu começo, não consigo seguir, nem faço, deixo a vida rolar. Quando a gente consegue trazer isso, as coisas começam a ficar mais claras, mais leves, mais fluidas. E aqui, gente, eu quero fazer um convite, né, para vocês, eu tinha comentado lá, que hoje eu tenho a minha comunidade, que é um clube de assinatura, que a gente chama de Sprint Money Club, onde a gente caminha ao lado de pessoas determinadas, competentes, sábias, que estão comprometidas a crescer exponencialmente seus resultados financeiros. Tá? É o início da jornada rumo à prosperidade com leveza. Então, para você que sentir que faz sentido para você entrar, tá? O que você vai ganhar? Você tem acesso à comunidade, já tem conteúdos lá gravados na plataforma da Eduz. Você vai ter acesso às 4 aulas gravadas específicas, né? Tem outras aulas lá, do plano para lucrar em 2026. Tem também uma aula bônus, uma maratona que eu fiz de 15 dias de consciência e sabedoria financeira. São várias pílulas com várias ferramentas e áudios de insights para você aplicar. Uma que eu chamo de caixa preta, né, de aceleração de resultados. Então, são planilhas, ferramenta, e-book, planner, tudo que vocês imaginarem nesse sentido tem lá. E sempre que eu vou criando novas planilhas, novas ferramentas, novos insights, eu vou atualizando a metodologia. Tá? E, para quem tiver interesse, né, e fechar ainda hoje, ganha uma mentoria individual comigo, que só o valor dessa mentoria já se paga aqui dentro do clube. Depois eu mando o link lá para quem tiver interesse de participar. Durante 12 meses vai ter acesso por apenas 12 vezes de R$ 51,40. Tá? Eu coloco o link lá no grupo para vocês. E prosperidade é sobre relacionamentos restaurados, qualidade de vida e construir aí mais leveza e liberdade. Isso é o que eu desejo para vocês. Vou só compartilhar aqui a planilha para vocês conseguirem visualizar como que vocês podem utilizar. Alguém quer tirar alguma dúvida enquanto eu vou abrindo aqui? É outra página.
pessoal não gosta de falar no financeiro, não. Fica todo mundo com vergonha, eu odeio. Eu vou falar, então. Fala, gente, isso, por favor. Uau, Sara, que incrível, hein? Incrível. Tudo que você trouxe de uma forma simples, né, dinâmica, e foi exatamente, né, a partir desses pontos chaves, né, que eu trabalho com a espiritualidade e que eu fui ouvindo, né, da espiritualidade quando eu sobrecriei uma dívida muito grande. Eu achei incrível, Sara. Uau! E você está trazendo, né, esse conhecimento aqui para nós de uma forma tão simples, dinâmica. A minha dúvida aqui é que talvez você possa trazer a resposta até em outro momento, né? Eu sou uma pessoa que, assim, não é sobre volume de pessoas, né? As pessoas os clientes que chegam até mim, eles começam a consumir bastante, né? E aí, a partir desse lugar, a porcentagem de distribuição, né? Seria a mesma estratégia que você passou ali na divisão, né? Do pessoal profissional, né? Ali é mais em cima das despesas. Uhum. Então, é como você vai distribuir as despesas pessoais, tá? Uhum. Na empresa, você tem muita despesa da empresa? Hoje, no seu modelo de negócio, talvez não tenha tantos custos ali, né? Empresariais, eu digo. Uhum. Isso, exatamente como você trouxe ali, né? Achei interessante de dividir, né? Porque eu trabalho home, e aí para dividir, né, a luz, né? Sim. Achei bem interessante. Se você for dividir, aí sim, aí você usa a mesma distribuição para os dois lados. O que eu te perguntei é porque talvez, tipo assim, da parte da empresa é mais a guia do imposto e mais algumas coisinhas, então não ia, né, ter nem tanto valor assim, digamos, né, um valor tão alto para fazer a distribuição. Mas se você for dividir meio a meio, você pode aplicar, sim, ali mas assim, na parte da empresa, você foca mais em fixos, sabe? Nos fixos, o que é fixo e o que é variável. Porque a empresa, ela não vai ter muito aquela parte do desejo. Né? O desejo é ficar mais na parte, digamos, pessoal. A intenção é que dentro da empresa você retire para a pessoa física, né? E aí dentro da pessoa física você distribui ali o que você paga. Já na empresa, você divide só mais o fixo, o variável, aí seria 50% fixo, 30% variável e sempre 20% de margem de investimento da empresa. Uhum. Tá? Okay. Uhum. Tá? Sim. E qual que é a margem de uma empresa ter o seu caixa, da empresa, assim? Tem algum fixo? Para empresas de serviços, especificamente, a gente utiliza 30%. Uhum. Tá? Ter o caixa da empresa, né? Isso, para ter. E, no caso, assim, para você manter no caixa, e, além disso, seria importante também investir, né? Porque são duas coisas diferentes. Então, você pode ter no caixa para as coisas eventuais, que vai ser, né, surgindo ali. Uma coisa é o giro, o capital de giro, digamos assim, e outra coisa é os investimentos, que é aquilo que eu falei, que você coloca no lugar para deixar lá mais quietinho. São 2 caixas, então. O ideal seria... E outro para quando precisar de investir, tipo, um curso, Aí, outro caixa, é isso? Aí você poderia dividir, tipo, 15 e 15 dentro desses 30%, tá? Se você conseguir mais, porque tem gente, Sandra, que tem a margem altíssima. Tipo assim, consegue guardar 40%, é o sonho. Aí você coloca 20 para um, 20 para outro, fica lindo. Né? Mas tem gente que não consegue, sabe? Eu só consigo 10%, um exemplo. Uhum. Você vai, né, vai adaptando ali. Mas eu só quero deixar claro para vocês que é importante vocês terem esse capital de giro, que a gente chama, que é aquele caixa rápido na hora que você precisa, que uma coisa quebrou, furou um pneu, tal, e o investimento, que é a sua reserva de longo prazo para construir patrimônio, tá? Ótimo. Obrigada, Sara. Nada. Mais alguém? Alguma coisa? Deixa eu compartilhar aqui a
a planilha. Pronto. Ó, essa planilha aqui, a gente tem a primeira aba, gente, que aí vocês colocam o dia a dia. O que, que vocês fazem dia a dia? Então, hoje a gente está aqui, 21 de janeiro. Aí colocaria aqui, ó, 21/1/26. Ah, eu gastei hoje, um exemplo, né? Gastei com a Vivo, paguei meu celular, R$ 73, paguei no Pix. Ah, paguei também 21/1. Aqui, Célia, fui lá no outro, a alimentação, R$ 35 no cartão de crédito. E assim você vai colocando. Aqui vocês vão colocar o ano todo, tá? É anual essa parte aqui, não é mensal. Então, você vai passando o mês aqui e vai colocando. Do lado de cá, gente, vocês vão colocar o saldo dos bancos. Então, banco 1, banco 2, banco 3, né? E aí você vai colocando o nome do banco. É Nubank, é Santander, Itaú, Bradesco, e vai colocando o saldo. Aqui está 25, vou atualizar aqui para 26. Vocês vão colocar o saldo que vocês têm. Para quê? Para vocês irem acompanhando se o seu saldo está aumentando ou está diminuindo de um mês para o outro. Tá? Então, é legal vocês fazerem esse acompanhamento, que a gente vai olhando como que está o nosso patrimônio, digamos assim, né? Relacionado a isso. E aí vocês marcam um dia. Por exemplo, todo dia 1º eu vou alimentar meus saldos. Então, 1º de janeiro, fevereiro, porque não dá para a gente comparar às vezes, o dia 1º de janeiro com o dia 20 de fevereiro, né? São datas diferentes ali. Então, esse aqui é o controle do dia a dia. Depois, vocês vêm aqui para a segunda aba, no controle de orçamento familiar, que seria o quê? Colocar essa previsão que a gente está conversando aqui e comparar o que foi previsto e o que foi realizado. Ah, esse mês está para entrar... Um exemplo, né, 6 mil aqui de Prolabore, mas só entrou 5, né? Então, estava previsto entrar, mas um cliente não fechou, entrou menos. Aqui, se vocês tiverem outras fontes de receita, né? Tem gente que tem um aluguel, que tem outro trabalho, sei lá. Aí você pode deletar aqui e escrever o que você quiser, tá, gente? A planilha você pode deletar. Depois, aqui embaixo, tem algumas coisas já pré-programadas. Aqui dentro do doar, o dízimo, né, para quem gosta, ofertas, essas coisas, né, importante, às vezes, cada um doar aí para o que acredita. Aí depois a gente vem aqui para habitação, aluguel, condomínio, prestação de contas, luz, água, telefone, aí você vai colocando. Transporte, saúde, educação, imposto, alimentação, cuidados pessoais, e ele já vai somando tudo, tá? Entrou mais alguém aqui? Mara. Ei, Mara, seja bem-vinda. E aí, vocês vão colocando aqui. Aqui tem a parte do investir, olha, né? Aonde você está investindo, qual o valor, poupar para os sonhos, poupança, viagem, intercâmbio, lazer e diversão, que é aqueles 30% que a gente falou. E depois aqui ele vai dar o saldo do que sobrar. Então, à medida que vocês forem preenchendo, ela já vai fazendo as contas ali. Vou colocar aqui um valor qualquer só para vocês verem como é que fica, tá? Aí ela já vai mudando. Somar aqui. Aqui, ó, já somou aqui embaixo as despesas. Vou pegar aqui para pegar o saldo. Deixa eu jogar mais um aqui. E aí, ela já vai mostrando como que vai ficando cada etapa, tá? Depois eu vou mandar lá para vocês, já dar mais uma repassadinha, mas é legal porque vocês conseguem já ir colocando por categoria separadinha, né? Então, ela já vem toda organizada. O que é habitação, o que é transporte, saúde, educação. E aí você vai conseguir, gente, acompanhar, isso que é legal dessas planilhas, acompanhar linha a linha o que você falou, né? Orçou ali, colocou a previsão e o que de fato aconteceu. Então, às vezes tem mês que
fica um pouco, né, abaixo, assim, você já marca ali de vermelho, ponto de atenção, pô, gastei demais nisso daqui, já melhora para o mês seguinte, tá? E aqui, ó, a gente está falando da parte pessoal ainda, agora eu vou falar da parte do PJ aqui, ó. Então, aqui, igual a Sandra que perguntou, ó, você consegue colocar as receitas e os produtos, né? Por exemplo, mentoria, sei lá, fala o nome aí de qual que é o nome da mentoria agora. Aí você vai colocando aqui por produto, se você quiser, por tipo de produto, tá? Você pode colocar por cliente também, se você quiser. Mas, às vezes, tem muito cliente, aí fica, né? Aí é melhor você ter uma planilha separada só de clientes. Aqui, o indicado é mais colocar produto, mentoria, curso, né? Consultoria, um exemplo aqui do meu ramo. E aí, quanto que estava previsto de entrar e quanto que de fato entrou, né? Aí depois os impostos, se for ter algum investimento, é a mesma coisa, o aluguel, condomínio, tal, só que coisas mais da parte empresarial, né? Digamos assim, assinatura, softwares, que a gente usa muito, e-mail, site, Canva, funcionário para quem tem, né? E aí o que você não tem, gente, você deleta e adapta, tá? Aqui, na outra aba, é as dívidas. Aqui é para você controlar as suas dívidas. Então, por exemplo, Sara, eu tenho um parcelamento lá no Banco Bradesco de R$ 10.000, que eu já paguei 2.400 e ainda falta pagar 11.200. Você consegue colocar aqui suas parcelas, tudo certinho. E ainda calcular quanto de juros que está em cima desse parcelamento. Então, aqui é mais para você acompanhar parcelamentos. E assim, gente, dívida, geralmente, a gente chama quando a gente tem, né, algo que a gente tem que pagar muito acima do que a gente consegue arcar. Então, por exemplo, a gente tem o exemplo lá do carro. O carro é 168 mil. Se hoje você não tem 168 mil livre na sua conta, você tem uma dívida. Agora, ai, Sara, fiz uns parcelamentozinhos ali de um curso, né, essas mentorias ali, de tal, aí fui lá para viajar, para fazer R$ 10.000, mas você tem esses R$ 10.000, você só quis parcelar para ficar melhor. Então, isso nem é uma dívida, é só uma despesa ali, um parcelamento, tá? Então, o conceito de dívida é quando você arca com algo muito acima do que você tem livre hoje na sua conta, tá? Então, eu gosto de falar isso porque o pessoal tem muita mania. Qualquer coisa, ai, tô com uma dívida. Aí eu pergunto, quanto? Ah, R$ 1.000. Pô, R$ 1.000 nem é uma dívida ainda. Então, assim, só para a gente trazer um conceito mesmo. A dívida é quando você não tem capacidade de pagar e precisou parcelar. Isso acontece muito com esses grandes financiamentos, igual a gente está falando, para patrimônio, né? Às vezes, carro, casa, lote, empresa, coisas assim. Agora, coisas pequenas do dia a dia que você tem aquele valor, não é considerado uma dívida. Agora, se você não tem aquele valor, igual o pessoal às vezes pede dinheiro emprestado, já tem de clientes pedir agiota, aí realmente é uma dívida, tá? Então, é só para ficar claro a diferença. E aqui também é aquela tabelinha da viagem para quem quiser, tá? Alguma dúvida, gente, no preenchimento da planilha? Aproveitem. Depois eu vou enviar lá no grupo para tirar as dúvidas aqui na prática. Eu tenho uma planilha assim, aquele básico que você falou, pessoal, né, a entrada e saída, né? Fora o básico, é bom ter esse do jurídico ali separado. São, tipo assim, nem que for ter 2, 3 planilhas, é preciso ter para poder gerenciar isso? Ou dá para fazer tudo numa planilha só? Aqui é uma planilha só muda as abas, tá vendo? Aqui tem uma, né? Tipo assim, um documento só, eu só mudo a aba, ó, segunda, terceira, tá? Então, assim, não precisa... Você pode ter 2 planilhas, que aí seriam 2 arquivos ou 2 abas. O que eu não indico é você colocar tudo junto, a pessoa física e jurídica, que eu acho que acaba ficando confuso ali. Então, se você tem essa sua aí de entrada e saída, minha sugestão é você replicar, né? Cria ali aqui, se você clicar aqui, ó, o botão direito, mover ou copiar. Você consegue fazer uma cópia, criar uma cópia. Aí você cria uma segunda dela e separa o que é pessoal, o que é profissional. Tá?
Ah, entendi. E você dá mentoria, tipo assim, uma mentoria só para fazer uma planilha, para você conhecer, assim, Sim, que seria, no caso, direcionar? uma consultoria mais express, né, digamos ali, mais focada na demanda da pessoa. Mas você diz para eu desenvolver uma planilha para ela, ou só para eu olhar a sua planilha e te dar alguns direcionamentos? É, para desenvolver uma planilha, né? Assim, ajudar a organizar, montar assim, uma organização, né? Uhum. Sim, aham. Faço sim. Olha, ok. Geralmente eu faço mais pontual, né, ali, quando a pessoa precisa, tá? Uhum. Tá. Obrigada, Sara. Nada. Obrigada você, né, que tá compartilhando aí. O povo tá caladinho. Eu acho que só o fato de renomear aquela primeira coluna da planilha ali já dá uma clareza maior, né? Porque colocando para o caso que é para o linguajar, para o vocabulário que a gente entende, o restante da planilha a tendência é ficar mais clara também. Porque enquanto você coloca curso, mentoria e as outras coisas que é do seu ramo, eu olho para ali parecendo que eu estou olhando para um monstro, ou para um capô aberto de carro, assim, que eu não entendo nada. Mas quando eu trago para coxinha, festa infantil, feito churrasco, sabe? Que eu já trago para onde eu enxergo o horizonte inteirão, assim, fica clareia um pouco. Eu acho que renomear aquela primeira parte ali já é um caminho bom, assim, para a gente achar que não é tão incompetente, porque quando eu olho para essas planilhas eu me sinto horrível. Desistiu mesmo do Conta Azul, sério? Por enquanto, eu só me complico. Mas a ideia é essa mesmo, tá? Vai colocando ali, né, os seus serviços, por exemplo, você está fazendo aqueles... Falar nisso, aproveita para fazer o seu merchan aí. Qual que é os seus salgadinhos? Aqui a gente faz network, financeiro, aqui a gente faz tudo, né? Não lá. Cara! Eu continuo fazendo salgadinhos gourmets, com foco principal em ponto de revenda, como tira-gosto e petisco de bar, mas vendo para a pessoa física também, não é o foco, não é o primeiro foco, mas eu também trabalho com eles. E as festas, né? Independente do cardápio, acima de 30 pessoas, estou na ativa. Maravilha, gente, super indico, tá? A Sandra não está aqui no Espírito Santo, né, para mandar lá para o Paraná, mas para quem está aqui, super indico aí a Célia nos buffets. Thaís tinha levantado a mão, Thaís? Sim, eu queria só dividir um pouquinho que, né, eu achei muito interessante, assim, os pontos que você trouxe. Acho que a gente precisa ouvir esse óbvio, sabe? Que a gente não tem a gente não percebe, a gente vai só atropelando as coisas. E aí você falou ali sobre a questão de a gente tirar um horário para ver as finanças. Eu acho que isso também é muito importante, que a gente não faz. E uma coisa que eu adaptei na minha vida para ficar mais fácil, né? Na hora que eu vou pagar minhas contas, eu coloco as músicas que eu gosto, sabe? De ouvir, e aí vou pagando, muito feliz porque eu tenho dinheiro. Então isso me trouxe mais leveza. E ainda, trazendo leveza no momento, até eu chegar no momento de fazer isso, eu fico postergando o máximo que eu posso. Mas quando eu coloco as minhas músicas ali, eu entro, né, numa energia e é legal. Então, assim, às vezes a gente fazer essas adaptações, assim, para ficar mais leve. Mas eu achei muito legal o que você trouxe, principalmente ali no início, né, das crenças, da questão da percepção e também da sua história, né, porque eu não te conhecia ainda. Achei muito legal. E o meu baby tá gritando aqui, mas era só para dividir isso, que eu gostei muito. E se alguém quiser usar a ideia de usar as músicas, né, ajuda bastante. Essa foi a primeira vez que eu ouvi, tá? Gostei disso aí. Bota playlist e só vai, né? Sim. Pode falar, Sandra. Eu achei bem interessante o que a Célia trouxe ali, né? Como eu trabalho com mulheres também, essa é a dor das mulheres, né? Que têm o seu CPF, né? Sua vida pessoal, e ali fazer essa transição de carreira para o CNPJ, né? Se colocar, por mais que você venda salgados, você é uma CNPJ, né? E ali essa dificuldade, porque ainda não tem o pessoal organizado, né? Uma planilha pessoal. Então, eu vejo muito isso, que eu passei por esse processo também, né? Que a Célia passou, dessa questão da organização pessoal. Eu não tinha, aí como que eu vou trabalhar, organizar o financeiro do CNPJ, né? Porque quando eu falo CNPJ,
é algo meio assim, estrondoso mesmo, como a Célia falou, falar de mentoria, assim, né? Mas por quê? Porque a mulher, ela não aprendeu a empreender, mas se ela vende salgado, ela é uma empreendedora, sabe? Ela é uma empresa, ela é uma autônoma, só que a gente não aprendeu a validar isso, né? Então, achei bem interessante, né? Como é importante essa transição do pessoal para o CNPJ, você, né, Sara, nesse seu lugar agora de ensinar, né, as mulheres se valorizar nesse lugar, né? Porque realmente eu também, quando falo, nossa, eu tinha que fazer planilha, foi quando eu criei uma dívida enorme, eu não tinha planilha, tinha que aquela organizar, meu, eu tive que realmente fazer tudo isso que você trouxe aqui para me tornar, assumir que eu já sou empreendedora, eu já estava fazendo, né, que as mulheres são muito esse lugar, elas fazem trabalho, mas elas não assumem o poder que elas estão criando, é uma empresa. Aí, de repente, fala, nossa, você é uma empresa. Nossa, leva um susto, né? Nossa, você não consegue reconhecer, né? Acho que é bem isso que eu gostaria de compartilhar, que eu achei bem legal da Célia ali. A Célia já é gigante, já, essa mulher aí, atende empresas grandes aqui, só tomar posse mesmo. Você já é gigante, né? Não, Mara? Abre o microfone aí, Mara. Saudade de você, fala aí. Célia é maravilhosa, gente. Os bufês, todos ela que servem aqui num grupo que a gente participa também. Nossa vida. Você já comeu uma coxinha de abóbora, né? Abóbora, Célia? Carne seca? Nossa Senhora, chega a dar água na boca. Vai matar a gente, hein? Só tô com almoço, hein? Gente, quem puder aí abrir a câmera, eu vou tirar uma foto. Lília, Jeane, Thaís, não sei, né, que ela estava com o filho, a Flávia também não vi, não conheço a Flávia, gente, então eu tô curiosa aí para conhecer. Ó, estão abrindo, hein? Aí, Thaís, voltou só. Então vamos lá, hein? Sorrisão, 1, 2, 3. Deixa eu ver se ficou bom. Peraí, congela. Vou jogar aqui no grupo mesmo. Ótimo, maravilha. Aqui eu conheço ela, apontando para Sandra. Figura muito incrível, Sara, obrigada. Obrigada. Ida, quer falar alguma coisa, Ida? Estamos aqui nos conhecendo. Você não serviu papai? Estou querendo te conhecer, saber com o que você trabalha. Só abre o áudio. Não, eu tô no... Eu não consigo abrir o áudio dela. Deixa eu ver aqui. É só você. Ai, foi, pode falar. Sara, eu estou fazendo uma transição de carreira. Eu acabei de me formar em psicanálise, aí agora eu tenho que começar a atender, entendeu? Tipo, eu tô fazendo ainda na minha escola, atendendo sob supervisão. Aí esse ano eu tenho que botar a cara aí para começar a atender. Aí empreender, né? Você atendia numa escola, quem tem a história parecida com essa é a Jeane, né, Jeane? Atendia, fez uma transição de carreira também para a área de terapia. Quer compartilhar, Jeane? Legal. Então, sim, fiz esse movimento, né? Fiz todo um desenvolvimento aí para fazer essa transição de carreira. Todo um acompanhamento no olhar para si, né? Para chegar ao ponto de fazer essa transição. E é legal, Ida, você pensar naquela linha que eu estava falando. Eu também fiz transição ali de carreira, e aí qual foi o cálculo que eu fiz? Quanto que eu preciso, né? Aí o seu custo de vida pessoal, não sei quanto que você recebe hoje na escola, quantas pessoas eu preciso atender, né? Porque eu fiz isso, eu fiquei 2 anos com um pé na CLT, um pé no empreendedorismo, né? Ficava assim, e aí a conta que eu fiz foi essa, né? Quanto que eu preciso para... E às vezes, gente, o custo de vida vai ter que cair um pouquinho no início, né? Todo início ele tem os seus desafios ali. E aí a gente dá uma apertada e tal, né? Às vezes você estava vivendo num padrão, ajusta,
Mas aí é bom você ter claro isso. Aí, por exemplo, quanto que vai ser a sua hora de psicanálise? Você vai fazer atendimentos individuais ou em grupo? Ah, vai ser, Individual. né, vai ser individual. Você já sabe a média da hora? É 150. 150. 150. Aí, por exemplo, para você ter ali R$ 3.000 já dá 20 pessoas, né? Então, você pensar nisso. E eu te convido a aumentar um pouquinho o valor da sua hora, falando de precificação agora, a gente se valorizar também, né? E Uhum. 150, talvez agora que você está começando, ok, para você pegar segurança. Teve os primeiros casos, cases, né, como diz aqui no marketing, você já pode ajustar um pouco a sua hora, porque assim, a gente tem mania de, às vezes, não considerar nada. Qual que é o valor? Ah, é o valor da hora. Não, e o valor dos seus estudos, do seu tempo de experiência, e os seus custos envolvidos, tá? A gente tem que considerar tudo isso, ferramentas que você vai usar, se você for fazer presencial, o custo do aluguel, tá? Então, assim, é bem robusto, igual a Lília ali também, né, Lília, que tem lá a parte de atendimentos de estética, né, de procedimentos, tem que considerar, valorize essas horas aí, gente, vamos embora. Ia falar alguma coisa, Thaís? Acho que não, acho que foi só esbarrou. Tá, mas esse ponto da precificação também, abrindo esse parênteses aqui, eu vejo que e principalmente nós, mulheres, nós temos muito essa dificuldade de nos valorizarmos. A gente coloca baixinho, né, e tal. Então, considerar isso, né, valorizar ali, claro que não é nada também injusto para o cliente, não é esse o caminho, mas algo que seja justo, digno, para você conseguir crescer e escalar, porque se você fica fazendo também esse monte de atendimento individual, quantas horas no dia? Né? Então, você pensar um pouco mais, sabe? Eu acho que vale você distribuir dessa forma ali sobre isso. E me falaram para oferecer pacotes, né? Tipo, fechar. Aí eu também estou pensando, mas eu acho que eu vou te procurar no particular. Tá bom, fica à vontade, estou aqui para servir. Obrigada. Mara, quer falar alguma coisa? Gente, eu vou falar da Sara também, porque Sara é uma companheira aí, nossa, que está com a gente há muito tempo. Sara, muito obrigada sempre pela sua disponibilidade de compartilhar com a gente, né, todo o seu conhecimento, de ajudar, e vejo como que cada dia, aliás, crescer você já é gigante, né? Crescer você já é gigante, sempre foi, eu falo que eu sempre falava que eu sempre me espelhava em Sara, e sempre me espelhei, porque ela é essa pessoa que ela entrega, ela vai para um Instagram e grava. Eu falei, meu Deus, quero ser igual a ela quando eu crescer. Parabéns, tá, Sara? Obrigada, viu? Gratidão, Mara, obrigada mesmo. Sempre bom, né? A gente semelhante atrai semelhante, né? Então eu já entendi toda a frequência das pessoas que estão aqui. É muito legal, assim, são pessoas que estão buscando essa leveza, né, esse equilíbrio entre ser igual a vocês. Eu não sou mãe, né, mas a maioria aqui que eu conheço é mãe, mulher, filha, esposa e ainda empresárias, empreendedoras. Então, muito legal, que bacana, que bom que a gente se conectou aqui. Muito feliz mesmo. Gente, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou mandar os materiais lá, os links, e estou aqui à disposição também, porque vocês precisarem, tá? É isso aí, boa noite. Eu vou aguardar o material. Então tá, gente. Beijão. Até a próxima. Ó, 19 de setembro, hein, Sandra? Pega aí da numerologia, sério. Tchau, gente. Boa noite. Valeu, amiga.